animar, né? Quinta-feira linda. Bom dia a todos e a todas, em especial todos os jovens aqui presentes. Tá dando para ouvir aí, Jailson? Eu gostaria de pedir, inclusive, que para o pessoal que está mais atrás, venha aqui mais para perto, tá? Podem se aproximar vocês aí de trás. E para fazer a abertura com uma belíssima apresentação cultural, convidamos o grupo Música, Som e Cidadania do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Patu. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti?
eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Ninguém fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia.
agradecemos ao grupo pela belíssima apresentação. A segunda Conferência Municipal da Juventude, em Patu, foi convocada conjuntamente pelo prefeito municipal Rivelino Câmara e pelo presidente da comissão organizadora da Conjuve. E tem como tema central o poder da juventude na transformação da cidade. A Conferência Municipal da Juventude tem por objetivo geral se propor a ser um espaço da participação social, de discussões e contribuições democráticas, visando a avaliação e formulação de políticas públicas que dizem respeito à juventude patuense, intermediando o diálogo entre representantes da sociedade civil e dos órgãos públicos municipais. As conferências são espaços amplos e democráticos de reflexão, discussão e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias que apontam diretrizes para as várias políticas setoriais, envolvidas como a da assistência social, da educação, da saúde, do esporte e lazer, da cultura do transporte e acessibilidade. As conferências têm caráter deliberativo, ou seja, o que elas definem tem extrema relevância pública e deve ser considerado pelos gestores das políticas e pela sociedade brasileira, cabendo aos grupos e entidades responsáveis estimular e fiscalizar o cumprimento de suas deliberações. Desejamos a todos os presentes uma excelente conferência e que este momento possa realmente ser um espaço efetivo de participação, controle social e de conquista de direitos. E convidamos neste momento para compor a mesa as autoridades. Excelentíssimo senhor Hudson Alisson Holanda de Medeiros, presidente da comissão organizadora da Conjuve 22, secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte, na oportunidade representando o prefeito municipal Rivelino Câmara. Excelentíssima senhora Lucélia Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor Nilson Florentino Júnior, subcoordenador de articulação institucional da Sejuve e Sengide, aqui representando a Subsecretaria de Estado da Juventude. Excelentíssima senhora Joana Maressa Paiva Felipe, coordenadora da Conjuve 22 e secretária municipal de Assistente Social, Trabalho e Habitação. Excelentíssima senhora Linderleide Almeida, secretária do Gabinete Civil, representando também os demais secretários municipais. Excelentíssima senhora Cláudia Maria Felício Ferreira Tomé, diretora do Campus Avançado de Patu. Excelentíssimo senhor Gilvanildo Simeão Martins, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Excelentíssima senhora Priscila Jales Dantas, vereadora municipal e representante da comissão organizadora desta conferência. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Maria do Socorro Pereira Castro, coordenadora da SMED, Débora Maiane Rocha Dantas, diretora das URs, Maria de Lourdes Oliveira Pereira, secretária adjunta de Saúde, Nuca de Campo Grande, pela pessoa de Israela Gadelha, Wesley Wendel, coordenador da Atenção Básica, e o Batalhão da Força Jovem, projeto de Polícia Mirim. Convidamos a todos para, de pé, cantarmos o hino nacional.
Também registrar a presença de Dr. Ednardo Moura. Seja bem-vindo. E convidamos para fazer o pronunciamento a excelentíssima senhora Lucélia Ribeiro, presidente da Câmara dos Vereadores. Bom dia a todos que se fazem presente nesse evento. Em nome de Hudson, eu cumprimento a todos que estão aqui na mesa. Bom dia a vocês jovens que têm essa manhã em particular para que vocês se reúnam, para que vocês discutam, para que vocês projetem o nosso futuro. Digo nosso porque, embora no presente nós estejamos atuando, mas são as ações de vocês que fazem com que a sociedade venha prosperar, a vida de cada um de nós cidadãos possam ser cada vez melhor. O momento é um momento ímpar na vida de vocês, em que vocês vão poder propor, discutir, argumentar e, de forma bem participativa, atuar como um cidadão que vai estar representando o que é de melhor para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, que amanhã ela seja bem proveitosa. Em nome do Poder Legislativo, já deixo a nossa abertura de diálogo para que a gente também possa ajudar nessa atuação de vocês, na abertura de espaço, na atuação, para que as coisas elas possam fluir. Em nome do prefeito Rivelino também, que se encontra cirurgiado e não pôde estar presente nesta manhã, ele que tem esse cuidado e também sempre as boas intenções de disponibilizar, não é, as ações para que essa juventude ela possa crescer, ela possa prosperar e possa construir um futuro brilhante. Então, é um momento, Hudson, de grande importância, onde não só a nível municipal, mas que as proposituras de vocês elas também vão se expandir, vão se unificar e com ideias novas, com ideias, podemos dizer, libertadoras, com ideias que elas vão caminhar com autonomia, a gente possa fazer do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, algo sempre melhor. Lembrem-se, a esperança, ela está na mão da juventude. E que as nossas ações, elas sejam trilhadas a partir da ansiedade de vocês, do desejo de vocês, das intenções de vocês, e que as nossas ações, que fazemos o poder tanto legislativo quanto executivo, possam também estar voltados para o melhor para essa juventude. Então, contem sempre conosco. Um bom evento, boas discussões, boas proposituras e que daqui saiam encaminhamentos que fortaleçam cada vez mais a sua atuação, jovem, que é de fundamental importância para a nossa sociedade. Um abraço. Convidamos para fazer o seu pronunciamento e declarar aberta a Conjuve 22 o excelentíssimo senhor Hudson Holanda, presidente da comissão organizadora da Conjuve 22. Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à nossa segunda Conferência Municipal de Juventude, um espaço aberto pelo poder público e pela sociedade civil para que a gente possa discutir quais são os nossos caminhos para a juventude a partir de agora. Em um momento em que a gente tem um silenciamento tão grande de políticas públicas voltadas para o jovem, onde a gente deve usar a nossa voz para propulsar
a nossa vontade, os nossos direitos, sendo um momento muito representativo para a juventude patuense. Eu agradeço aqui desde já a presença de Florentino, que vem representando a Subsecretaria do Estado da Juventude, agradeço a presença dos demais aqui na mesa e desejo que todos tenhamos uma excelente manhã de trabalho. E nesse momento eu declaro aberta a Conjuve 22. E com nossos agradecimentos, damos por encerrada esta cerimônia de abertura da 2ª Conferência Municipal da Juventude. Agradecemos também às autoridades que compõem a mesa, deixando-os à vontade para ocuparem seus lugares na plenária. Em seguida, convidamos a senhora Joana Maressa Paiva para fazer a leitura do regimento interno da conferência. Bom dia a todos e todas. Vamos fazer agora a leitura do regimento interno da 2ª Conferência Municipal de Juventude. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. A 2ª Conferência Municipal de Juventude, convocada pelo Decreto número 014, de 23 de março de 2022, é um fórum deliberativo e tem por objetivo discutir e propor a promoção da valorização e da participação social e política, além de aprovar diretrizes, relatórios, documentos e moções sobre a temática da juventude, possuindo abrangência em todo o território municipal. Artigo 2º. Em todas as etapas da 2ª Conferência Municipal de Juventude, o debate deverá primar pela qualidade, pela garantia do processo democrático, pelo respeito à autonomia, pela pluralidade e pela representatividade dos segmentos sociais dentro de uma visão ampla e sistêmica das questões relacionadas à juventude. Capítulo 2, dos objetivos. Artigo 3º. São objetivos da 2ª Conferência Municipal de Juventude. Inciso 1º. Avançar na transversalidade das relações entre poder público e sociedade civil na busca de melhor aplicação e acompanhamento das políticas públicas de juventude. 2º. Apontar prioridades de atuação do poder público na execução das políticas públicas de juventude. 3º. Pautar-se pelos princípios da acessibilidade e da sustentabilidade. 4º. Garantir a integração das políticas públicas de juventude com os poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como com o Ministério Público. 5º, propor aos municípios estratégias e diretrizes para subsidiar a elaboração, a ampliação e a consolidação das políticas públicas de juventude. 6º, conferir as políticas públicas de juventude existentes em todos os âmbitos e definir as diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Juventude. 7º, fomentar o protagonismo juvenil em sua totalidade e nos meios midiáticos. 8º, incentivar e mobilizar a sociedade da importância das políticas públicas de juventude como ferramenta fundamental no desenvolvimento do Estado. 9º, promover o intercâmbio das juventudes de modo a fortalecer as iniciativas da organização juvenil e facilitar o estabelecimento de novas redes e comunidades de jovens em suas localidades. E 10º, fomentar a aplicação do Estatuto da Juventude. Capítulo 3º, do temário. Artigo 4º. A 2ª Conferência Municipal de Juventude desenvolverá o processo de discussão a partir do tema central, o poder da juventude na transformação da cidade, e dos seguintes eixos temáticos, conforme estabelecidos no Estatuto da Juventude. 1º, direito à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil. 2º, direito à educação. 3º, direito à profissionalização, ao trabalho e à renda.
Quarto, direito à diversidade e à igualdade. Quinto, direito à saúde. Sexto, direito à cultura. Sétimo, direito à comunicação e à liberdade de expressão. Oitavo, direito ao desporto e ao lazer. Nono, direito ao território e à mobilidade. Décimo, direito à sustentabilidade e ao meio ambiente. 11º, direito à segurança pública e ao acesso à justiça. E 12º, Sistema Nacional de Juventude, SINAJUVE. Parágrafo único. As propostas submetidas à deliberação na 2ª Conferência Municipal de Juventude serão classificadas e distribuídas nos eixos temáticos do caput deste artigo. Capítulo 4º, da realização da conferência. Artigo 5º. A 2ª Conferência Municipal de Juventude será integrada por representantes escolhidos na forma prevista neste regimento, tendo abrangência municipal, assim como as suas diretrizes, relatórios, documentos e moções deverão ser aprovadas em reunião final na plenária municipal, a ser realizada em Patu, no 1º semestre de 2022. Artigo 6º. A 2ª Conferência Municipal de Juventude será composta por conferências municipais e conferências livres. Parágrafo 1º. As conferências referidas no inciso 1º são de responsabilidade do município. Parágrafo 2º. A conferência referida no inciso 2º será de responsabilidade de organizações da sociedade civil e fomentadas pela Comissão Organizadora Municipal. Parágrafo 3º. A Conferência Municipal e as conferências livres terão caráter mobilizador e eletivo. Parágrafo 4º. As conferências livres terão caráter mobilizador e propositivo. Capítulo 5º do calendário. Artigo 7º. A etapa da 2ª Conferência Municipal de Juventude será realizada na seguinte data. Inciso 1º, municipal, dia 7 de abril de 2022. Capítulo 6º. Da organização e composição. Artigo 8º. Todas as pessoas participantes com direito a voto na Conferência Municipal podem se candidatar a delegados para a etapa estadual. Parágrafo único. Na Conferência Estadual poderão votar e serem votados participantes acima de 15 anos de idade, observados os critérios estabelecidos neste regimento. Participantes com direito a voto receberão, no momento da eleição, instruções para a votação. Artigo 9º. A Conferência Municipal de Juventude de Patu elegerá 2 pessoas delegadas para participarem da 4ª Conferência Estadual da Juventude, conforme solicitado pelo documento orientador da plenária estadual. Artigo 10º. A eleição de pessoas delegadas representantes do município para a etapa estadual será realizada durante a etapa municipal. Parágrafo 1º. Na Conferência Municipal poderão votar e ser votados participantes acima de 15 anos de idade, observados os critérios estabelecidos neste regimento. Parágrafo 2º. Cada participante credenciado na conferência deverá votar em uma pessoa dentre as que se candidatarem a ser delegadas. Parágrafo 3º. As pessoas mais votadas serão eleitas delegadas representantes do município, observando-se os critérios especificados neste regimento. Parágrafo 4º. A suplência será definida de acordo com a ordem de votação, considerando a quantidade de votos. A segunda pessoa mais votada na conferência será a suplente imediata da pessoa delegada titular. Parágrafo 5º. Nos casos em que a pessoa delegada eleita não puder comparecer à 4ª Conferência Estadual da Juventude, a presença e os dados da suplência deverão ser comunicados à Comissão Organizadora Estadual até 10 dias antes da realização da mesma. Parágrafo 6º. Em caso de empate entre 2 ou mais candidatas, adotar-se-á como critério de desempate a realização de segundo turno. Parágrafo 7º. É necessário estar presente no momento da realização da conferência para ser eleita ou eleito delegada ou delegado. Seção 1ª das propostas. Artigo 5º. Artigo 11º. A 2ª Conferência Municipal de Juventude discutirá 2 propostas de âmbito municipal para cada eixo do Estatuto da Juventude. Artigo 12º. A 2ª Conferência Municipal da Juventude deverá aprovar até 2 propostas de solução a respeito de cada eixo para subsidiar a 4ª Conferência Estadual da Juventude do Rio Grande do Norte. Parágrafo único. As propostas mencionadas no caput devem ser de competência de esfera estadual e nacional.
Artigo 13º. As propostas e as contribuições da segunda Conferência Municipal serão sistematizadas e incorporadas ao relatório municipal e ao pré-relatório estadual, que será subsídio das discussões da Conferência Estadual. Capítulo 7º. Da etapa municipal. Seção 1ª. Das dinâmicas dos grupos de trabalho. Artigo 14º. No decorrer da segunda Conferência Municipal da Juventude, serão organizados grupos de trabalho para estudo do temário, apresentação e discussão dos temas, que funcionarão da seguinte forma. Primeiro, os participantes serão divididos em 6 grupos de trabalho, que discutirão os eixos definidos no artigo 4º. Segundo, o debate sobre os eixos entre os participantes de cada grupo de trabalho será coordenado pela mesa coordenadora através de facilitadores. Terceiro, cada grupo deverá apresentar 2 propostas para cada eixo. Parágrafo único. A redação dos relatórios dos grupos de trabalho é de responsabilidade dos relatores eleitos pelos grupos sob coordenação da Comissão Organizadora Municipal. Artigo 15º. O produto dos grupos de trabalho será encaminhado para a plenária final. Seção 2ª. Da dinâmica da plenária final dos grupos. Artigo 16º. A plenária final é o momento de discussão e deliberação. Artigo 17º. A plenária final é constituída das pessoas participantes da conferência. Terão direito a voto somente aquelas que foram devidamente credenciadas. Artigo 18º. A plenária final terá a seguinte dinâmica. Primeiro, a apresentação das propostas a partir dos eixos discutidos. Segundo, votação e aprovação das propostas para o relatório final. Terceiro, eleição de 2 pessoas delegadas para a conferência estadual. Parágrafo único. Iniciado o regime de votação, não será permitida a proposição de questão de ordem. Artigo 19º. As propostas priorizadas na plenária final serão encaminhadas à Comissão Organizadora Estadual, que subsidiará a 4ª Conferência Estadual da Juventude. Capítulo 8º. Das disposições gerais. Artigo 20º. Serão conferidos certificados de participantes da segunda Conferência Municipal da Juventude aos facilitadores por eixo e membros da comissão organizadora. Artigo 21º. Casos excepcionais ou omissos serão resolvidos pela comissão organizadora municipal. 22º. As disposições desse regimento interno poderão ser alteradas para se adequarem às diretrizes da 4ª Conferência Nacional de Juventude. Artigo 23º. O presente regimento entrará em vigor após a aprovação da plenária da segunda Conferência Municipal da Juventude. Patu, Rio Grande do Norte, 7 de abril de 2022. E agora a gente coloca esse regimento, né, que foi lido, para aprovação. Quem aprova pode estar levantando o seu crachazinho, tá certo? Está aprovado. Convidamos neste momento o senhor Nilson Florentino Júnior, subcoordenador de articulação institucional da Senjuve Sengide, para ministrar a palestra sobre o tema O Poder da Juventude na Transformação do Rio Grande do Norte. Para mediar a atividade, convidamos o senhor Hudson Holanda, presidente da comissão organizadora da Conjuve 22. Oi. Pronto. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, juventude. Cadê essa animação dessa conferência de Patu? Então, primeiro, agradecer, né, ao convite da Prefeitura de Patu, né, em nome de
de Hudson, parabenizar, né, a todos os jovens, gestores, parlamentares que se encontram aqui presentes. Esse processo de Conferência de Juventude é um espaço de diálogo muito importante, né, e nós, da Subsecretaria de Juventude do Governo do Estado, que fizemos essa iniciativa, né, de estar convocando a conferência, que, na verdade, iniciou-se em 2019, e aí nós estávamos com tudo pronto para fazer em 2020, e aí acabou que veio a pandemia e tivemos que suspender e tratar de outras medidas mais urgentes, né? E aí, agora em 2020, no final de 2021, lançamos a nossa etapa estadual e agora, durante o ano de 2022, até dia 27 de abril, né, vão acontecer várias outras etapas municipais, né? Patu é a 15ª conferência que acontece aqui no estado, inclusive hoje, nesse exato momento, está acontecendo também conferência em Lages, em Açu e Campo Redondo. Então, tem sido uma coisa que tem tido uma grande adesão, né, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e além do objetivo de estar elaborando, né, políticas públicas e também fazendo o nosso diagnóstico em relação às PPJs, estamos também no processo de elaboração do nosso plano estadual de juventude, né, que inclusive é quem vai nortear toda a política pública de juventude aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí, nós utilizamos esse tema, o poder da juventude na transformação do Rio Grande do Norte, muito na perspectiva de puxar e fazer essas chamadas juventudes, não só na perspectiva de participação, mas também na perspectiva de reflexão, né? Nós passamos esses 2 anos meio que isolados, né? Empurrados aí para o isolamento devido à pandemia, mas as políticas públicas de juventude, elas precisavam, inclusive precisam ainda estarem gerando impacto e também buscando a transformação da vida dessa juventude. E essa conferência, ela tem como esse objetivo. Pode passar. E aí nós trabalhamos na perspectiva de entender que juventude não é algo aleatório, né? Existe, durante muito tempo, sempre teve aquela ideia de que os jovens são pessoas que são irresponsáveis, que não têm responsabilidades, enfim, são impostas diversas características voltadas para a juventude, dos quais, na verdade, não é, né? A gente, durante o tempo, conseguiu ter esse acúmulo, instituir, né, que jovem é uma categoria de quem vivencia ali o período de 15 a 29 anos, né? E aí também tem muito aquela perspectiva de que quais são os direitos voltados para essas juventudes, né? E nós, inclusive, a partir dos anos 90, né, que tem um debate mais intenso pautado sobre a perspectiva de juventudes, né? Porque os jovens que se encontram aqui dentro desse auditório não é o mesmo jovem, o jovem que está aqui na frente, muito menos o que está lá atrás, né? Cada um tem suas especificidades, cada um tem suas particularidades, e é a partir disso que a gente não só constrói esse conceito de juventudes, mas também entende que essas juventudes, elas precisam, inclusive, nesse processo de construção junto à sociedade, perceber não só seus deveres, mas também seus direitos. Pode passar. E aí, nessa perspectiva, né, quando a gente trata sobre a questão de juventudes no plural, é entendendo que essa pluralidade é a partir da realidade desses jovens. Então, essas diversidades, elas não só se dão no contexto local, mas também se dão a nível nacional. Porque, como nós já dissemos aqui, a juventude, ela não é única, ela não é uma homogênea, ela tem uma diversidade, e que a partir dessa diversidade, a gente precisa entender que o jovem de 15 anos tem uma necessidade totalmente distinta do jovem que já está completando ali seus 20, os 22, mas também a partir do jovem que o jovem que vive aqui em Patu é totalmente distinto do jovem que vive lá em Natal. Pode passar. Lá em Natal. E aí, a partir dessas juventudes, a gente também tem que entender essa diversidade e, a partir dela, do que se trata, né? Por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas aqui eu trouxe uma série de caixinhas que trazem essas particularidades e essas diversidades. E aí, obviamente, vou estar lendo essas juventudes para
inclusive, a gente identificar que cada uma tem uma particularidade totalmente diferente. E aí, por exemplo, temos a juventude negra. A juventude negra vive uma realidade, por exemplo, de, hoje no Brasil, uma das que mais são assassinadas, por exemplo. Inclusive, há estudos avançados dizendo que existe um processo de extermínio da juventude negra. E onde é que está essa juventude negra? Boa parte desses jovens que são vítimas dessas estatísticas, elas estão inseridas dentro das periferias ou estão inseridas em espaços que têm um grande alto índice de violência. Apesar de que aqui no estado do Rio Grande do Norte nós tivemos, no último período, uma grata notícia que nós, em 2017, éramos um dos estados que mais assassinavam jovens negros, né? Nós tivemos, inclusive, uma redução de pelo menos 30% nos assassinatos desses jovens, que seja a partir da violência, seja a partir do tráfico, ou até mesmo o próprio aparato estatal também ele faz isso, né? Assim, a gente sabe que tem muito desse processo de confundir, dizem que como se o jovem estivesse no canto errado, mas na verdade ele está no seu habitat natural e ele não precisa ser vítima de algo do qual ele está vivenciando a sua juventude naquele espaço. Então, é muito importante a gente perceber que as juventudes negras, elas estão suscetíveis a esse tipo de ação. E aí aqui tem juventude PCD. Juventude PCD, a gente trata aqui PCD como pessoa com deficiência. Então, existem as particularidades do jovem de juventude, do jovem negro e do jovem PCD é totalmente distinta, porque as pessoas pensam que os jovens que possuem algum tipo de deficiência, eles não deveriam estar inseridos na sociedade. Pelo contrário, um jovem que é PCD, ele tem não só o direito a acesso à cultura, ele não só tem o direito a acesso a também a educação, mas também tem direito a estar incluso e estar vivenciando na sociedade. Não é só porque ele possui alguma deficiência que ele vai ser excluído. Na verdade, a gente tem que fazer o exercício de incluir esse jovem na perspectiva de que ele é um sujeito de direito como qualquer outro. Juventude ribeirinha. Juventude ribeirinha já é aquele jovem que vive ali na beira do rio. Não é necessariamente uma realidade nossa aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? Mas é uma realidade, por exemplo, de muitos estados do norte do país, né? De que as famílias, elas vivem, bem dizer, quase dentro do rio, e aquele jovem ali vive aquela realidade, não é porque ele quer, mas é porque é tradicional, são povos tradicionais que vivem naquelas redondezas ali, naquele local, e que também possui a sua dinâmica. E, ao mesmo tempo, não é só porque ela está ali na beira do rio que ela não deve ter direito à escola, não deve ter direito à saúde. Pelo contrário, o poder público, ele, inclusive, deve se ater a esse tipo de particularidade, né? E aqui no finalzinho tem, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem as juventudes partidárias, né? E aí, juventudes partidárias são aqueles jovens que eles atuam politicamente, né, vinculado a algum partido político. E o que isso quer dizer? Que existem jovens que estão, sim, organizados em partidos, né? Assim, a conferência ele é um espaço de diálogo e participação social, mas os partidos políticos, inclusive, também são. Até porque hoje a gente vê, não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas em outras, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, de jovens que foram eleitos vereadores, de jovens que são gestores, né? Que, no caso, eu ainda sou jovem, né? Então estou na condição de gestor e participo politicamente de algum movimento, de algum partido, né? E essa é uma realidade onde é muito importante, principalmente, não sei se aqui tem algum jovem de 16 anos, né? E quem tem entre 16 e 18 anos, né, já tem a oportunidade de exercer o seu direito de votar, né? E aí, esse jovem que vota, ele não necessariamente ele faz parte do partido político, mas ele contribui para que a política ela avance, né? Porque quando um jovem ele não opta por participar politicamente na sua cidade, no seu estado, no país, alguém vai participar por ele. Então, não adianta fazer a reclamação se você também não faz a ação, né? E aí, para os jovens de 16 a 18 anos, hoje a ação é fazer
a tiragem do seu título, regularizar, né, e votar em quem você acredita que defende os direitos não só da sua cidade, mas também das juventudes, né? Tem também as juventudes quilombolas. Eu sei que aqui na região possui alguns quilombos, né? Então, a realidade dessas juventudes, inclusive, tem suas particularidades, principalmente no que tange a questão da segurança alimentar, que é uma pauta que as juventudes quilombolas pauta muito, principalmente nos espaços em que a gente está inserido, né? De dizer, olha, a nossa alimentação, ela não é diferente do pessoal que está na cidade, mas nós temos nossa especificidade, porque a gente quer a nossa terra para poder plantar, para poder fazer a nossa dinâmica, né? Alguns deles também têm seus ritos, têm suas manifestações culturais, e isso é muito importante para que se atente e perceba que essa juventude quilombola também tem sua dinâmica e seus direitos. Tem também, como por exemplo, a juventude indígena, né? E aí a juventude indígena, na verdade, acredito que seja a primeira juventude que a gente teve, né? Porque o nosso país, ele é majoritariamente, o processo de construção dele, né, foi a partir da colonização, né, que muitos dizem que essa invasão também não foi interessante para quem já vivia aqui, né? Então, os jovens, né, hoje, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte e também a nível nacional, né, está até tendo agora o acampamento Terra Livre, que existem vários jovens, né, que estão hoje organizados, que reivindicam as suas etnias e que estão dizendo, olha, eu sou jovem e sou indígena, mas não é só porque eu sou indígena que eu não vou ter direito a ter um celular com internet, que eu não vou ter direito a ir para uma instituição de ensino, ou até mesmo aquela instituição de ensino ali, pautar a minha língua materna, né? Inclusive, até aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente já possui escolas que acolhem esses jovens que são remanescentes indígenas e que, inclusive, pautam também a língua materna local, as práticas local, tem até a dinâmica deles que é chamada que é o xirê, né? Então, esses jovens, eles se sentem colhidos porque ele foi criado naquela dinâmica ali e quando ele vai ter acesso ao ensino público, né, vai ter acesso à educação, ele não rompe as suas origens, né? Então elas são respeitadas e isso contribui não só para o fortalecimento daquela comunidade, mas também pela construção de outros que virão, né? Você pode baixar só um pouquinho, só para eu pegar aquele último Juventude ali, pronto. Aí tem também o Juventude Rural, e eu acredito que também seja uma realidade não só aqui do município, mas de jovens que, inclusive, que nasceram no campo e que não necessariamente querem sair, né? Porque às vezes a gente tem aquela compreensão de que, olha, o jovem nasceu no campo, né? Aí vai querer ir para a cidade, e que também talvez não é uma coisa muito difícil, já que aqui na cidade possui a universidade, né? Mas normalmente o pessoal que sai do campo quer estudar na outra cidade, mas também tem os jovens, né, que querem permanecer no campo, porque acredita que a permanência no seu local também é importante. E aí isso é importante a gente estar tendo noção, e inclusive existe uma política nacional voltada para isso, não sei se vocês conhecem, que é a Juventude Rural e a Sucessão Rural, né? Que é sucessão na perspectiva, inclusive, de que os filhos eles deem continuidade ao trabalho dos pais no campo, mas isso também não quer dizer que ele vai deixar de estudar, que não vai ter trabalho digno, né? Então, existe uma discussão muito forte dentro do processo de juventude e sucessão rural, na perspectiva de que esse jovem, né, ele permaneça no campo, desenvolvendo todas as suas atividades, né, enquanto morador e também como dinâmica daquele espaço rural, mas também que tenha direito a outros tipos de equipamento. E aí, por fim, vou trazer também aqui a realidade da questão da juventude LGBT, né? Uma juventude que, inclusive, pauta a questão da sua identidade de gênero, que pauta a questão da sua orientação sexual, e perceber que também existem jovens LGBTs que são rurais, existem jovens LGBTs que são indígenas, como também existem jovens PCD que pode ser LGBT, como pode ser rural, enfim. Essas caixinhas é muito mais na perspectiva da gente entender essa diversidade e como é que a gente pode entender essa realidade desses jovens. Levanta só a mão um pouquinho, por favor. E aí, essas juventudes, elas podem estar correlacionadas com vários outros tipos de movimento, como, por exemplo, o jovem que é PCD, ele também pode querer atuar na cultura. Então, aqui a gente traz, por exemplo, um movimento muito forte cultural, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte, a partir
da Lei Aldir Blanc, né, nós conseguimos mapear só no Rio Grande do Norte, em média, 3.000 jovens que atuam na cultura. Então, acredito que talvez até alguns jovens daqui da cidade, que eu sei que aqui tem alguns grupos, né, Hudson, que atuam, possam estar nesse meio. Então, existe uma gama muito forte de que esses jovens entendem que a cultura é um espaço também, um espaço de construção, um espaço onde ele também vai e fazer com que a sua identidade ela seja construída. Como também, que eu sei que é uma coisa que é muito forte aqui, juventude e movimento religioso, né? Então, é uma manifestação. Aqui tem a Romaria, né, da juventude. Então, esses jovens que se organizam em torno não só da sua atuação enquanto jovem, mas também entendendo que a fé, né, existe, que na fé ela também é um espaço onde ele deve estar se organizando, né? Os grupos das igrejas, né? Seja das igrejas católicas, seja das igrejas evangélicas, aqueles grupos ali também é uma forma da juventude se organizar, né? Que tem na fé como uma perspectiva de fortalecimento de laços, que tem na fé também como um espaço em que ele se sente acolhido, né? E também, nesses espaços, muitas das vezes, são também pautada a questão dos direitos desses jovens, para além também da questão religiosa, né? Juventude e movimento comunitário de moradia já são aqueles jovens que atuam pela comunidade, a partir da sua comunidade, e aí é o jovem que, dos grupos de jovens que se organizam reivindicando, às vezes a melhoria de uma rua, às vezes a troca de uma luz, uma melhoria que vai impactar diretamente na comunidade, e principalmente dos jovens que lá em Natal tem muito de jovens que, por exemplo, se organizam em movimentos de lutas de moradia e que traz muito essa perspectiva de, olha, a nossa comunidade ela precisa ser ouvida. Nós que estamos aqui nessa comunidade reivindicamos e precisamos ficarmos atentos. Tem também juventude e movimento de esporte e lazer, né, que já para aquele pessoal que gosta de fazer muito esporte, né? Tem grandes movimentos aqui do estado do Rio Grande do Norte, de jovens que se organizam não só para representar o nosso estado, mas também trazer esse debate do lazer, né, do esporte para a juventude, na perspectiva também de fortalecimento, né, desses laços. Juventude e trabalho, né, que, enfim, hoje, infelizmente, a gente vê a nossa juventude, né, inserida numa estatística muito ruim, né, de pelo menos 29% estão aí ou desempregados, né, e isso, infelizmente, é uma realidade nacional, só que aí a perspectiva também de que não é só porque o jovem não está sem emprego que ele também deva trabalhar de qualquer forma. Então, existe também muitas lutas a partir da juventude na perspectiva do trabalho digno, né, porque não é só porque a pessoa é jovem que ela pode... não só a questão de trabalhar de qualquer forma, mas também tem que ter uma dinâmica, um trabalho muito digno. E, por último, né, um dos movimentos que a gente vê muito, identifica muito a juventude, né, o movimento estudantil. E aí os jovens que, inclusive, faz o processo da defesa da educação pública, que faz a luta contra os cortes da educação, o pessoal que, inclusive, seja dentro da universidade, seja dentro das escolas, né, se organizam na defesa do local do qual você estuda, mas também na perspectiva de organizar aquele espaço, né, como, por exemplo, a gente vê aí os grêmios estudantis, nós vemos os diretórios centrais dos estudantes, né, os DCEs, as entidades a nível estadual, como a UE, a APS, e aí tem uma gama de jovens que se organizam nesses espaços e é a partir deles que fazem a reivindicação social. Vou passar. A cor não está muito boa para vocês lerem, mas eu vou contextualizando. E aí, quando a gente fala sobre política pública de juventude, é muito importante a gente saber que quando foi lançada a nossa Constituição, a nossa Constituição recente, que é de 1988, lá eles não pensaram em nós, né? Assim, os jovens, quando foi elaborada a Constituição, não tiveram um espaço para dizer, olha, quais são os direitos e os deveres da juventude a partir da Constituição Federal. Não existia. E aí, quando foi a partir de 2003, né, houve uma grande movimentação, né, das juventudes a nível nacional na reivindicação de inclusão da juventude na Constituição Federal. Porque não tem como você garantir direitos se não
está no principal documento que rege toda a nossa sociedade, que é a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então, a partir de toda essa movimentação, né, em 2013 foi feita a reivindicação da PEC da juventude, né? E aí essa PEC da juventude, ela garantiu que o termo juventude, né, que o direito das juventudes fossem garantidos, e aí a partir disso a gente desencadeou numa série de políticas, e aí veio a criação da Secretaria Nacional de Juventude, que é hoje o órgão gestor responsável para a elaboração e diagnóstico de todas as políticas, né, a nível nacional, e também o Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, que é o espaço, né, de controle e participação social a nível nacional. Com a criação desses dois importantes equipamentos, e porque a gente sempre tem dito, né, que para você conseguir fazer uma política pública, você precisa ter um CPF, né, digamos assim, que é o fundo, um órgão, né, e um conselho. Então, sem esse tripé, uma política ele acaba se engessando e não conseguindo avançar. E foi a partir do CONJUVE e da SNJ, né, que nós conseguimos, com muita luta, né, instituir programas extremamente impactantes, né? E aí eu não sei se vocês conhecem alguns desses que estão aí, né, como, por exemplo, a criação do ProJovem, né? Teve já o ProJovem Urbano, o ProJovem Rural. O ProJovem foi um programa estritamente voltado para a juventude, né? Voltado para a capacitação dos jovens, mas também de inserção no mercado de trabalho. Como eu já disse, foi criado o CONJUVE. O Juventude Viva foi um programa também estruturante, principalmente para aqueles jovens que eu tinha dito da juventude negra, né? Porque o Juventude Viva vinha na perspectiva também de garantir a emancipação desses jovens, mas ao mesmo tempo de criar políticas em locais onde tenha altos índices de mortandade da juventude. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte a gente, até na época quando foi lançado, teve o lançamento, mas aí no governo da época não quis dar continuidade. E aí, a partir disso, também foi criado o Estatuto da Juventude. Não sei se vocês já ouviram falar do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós também possuímos hoje o Estatuto da Juventude, que é um documento extremamente importante e é lá onde, inclusive, possui não só os direitos, mas também orienta sobre o que é a política de juventude. E aí esse estatuto, né, ele surge a partir de um processo de mobilização, né, nacional. Então, em 2003, quando houve esse processo de criação da SNJ, entendeu-se também da importância de estar realizando a primeira Conferência Nacional de Juventude. Então, hoje, no país, já aconteceram 3 conferências, certo? 3 conferências nacionais. Só que cada conferência, né, teve uma particularidade muito diferente. Você pode passar, por favor? E aí, na primeira Conferência Nacional de Juventude, que foi em 2008, né, que já trouxe como tema Levante Sua Bandeira, na perspectiva, inclusive, que, ó, jovens, vocês devem participar desse espaço de participação política na perspectiva de trazer qual é a sua bandeira, né? Então, se você não trouxer aqui para dentro desse espaço que você acredita que é importante ter no debate sobre juventude, você vai acabar não sendo incluído. Mas o bom é que nessa conferência foram debatidos alguns eixos. Esses eixos, inclusive, são muito mais enxutos dos eixos que a gente está trabalhando hoje, porque, inclusive, conseguiu ter esse acúmulo, né? Mas nesse primeiro momento pautou juventude, democracia, participação e desenvolvimento nacional, parâmetros e diretrizes da juventude nacional, desafios e prioridades para as PPJs. Nessa oportunidade foi mobilizado no país todo em média de 400 mil jovens, né? Foram 870 conferências municipais e regionais, 690 livres, 27 estaduais e 2.000 delegados representando todo o país, pensando naquela época, né, em 2008, lá atrás, as políticas que, inclusive, hoje a gente já avalia que ou deve ser reformulada ou que deve ser mudada, mas que foi o pontapé inicial. Pode passar. Já na segunda Conferência Nacional de Juventude, né, que teve como tema Conquistar Direitos e Desenvolver o Brasil,
foram debatidos os eixos de desenvolvimento integral, direito ao território, direito à experimentação e qualidade de vida, direito à diversidade e à vida segura, direito à participação. Então, já essa conferência já deu uma ampliada nos eixos, né, já trouxe como não só a questão do jovem participar da criação das políticas públicas, mas de como essas políticas públicas elas impactam na vida dessa juventude, né? Porque não adianta só criar a lei, só criar o programa, se você não tem um retorno de como é que dali impacta na vida dos jovens, né? Como, por exemplo, foi a partir dessa segunda conferência que foi criado um programa que talvez todos aqui conheçam, que é o Pronatec, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Pronatec, que eram cursos profissionalizantes, que tinham uma bolsa, e aí o retorno que esse curso tinha, né, principalmente da gente identificar vários jovens que a partir do curso profissionalizante foram direcionados para o mercado de trabalho. E aí, a partir desse momento que esses jovens eles são direcionados, os 150 que você dava por mês a ele, né, por média de 4 meses, 5 meses, ele quando voltou a ser salariado, ele já conseguiu dar um retorno muito maior a partir dos impostos que ele estava dando retorno, né? Porque 153 meses dava um valor mínimo. Então, ele já conseguiu um trabalho fixo, um trabalho digno e conseguiu movimentar muito mais a sociedade. Então, o retorno que esse programa deu foi muito positivo, porque boa parte dos jovens que estavam ali economicamente sem fazer nada, que não estavam vinculados a nenhum tipo de instituição de ensino, foram incluídos dentro dos institutos federais e, a partir dali, saíram encaminhados para muitos trabalhos. E foi muito importante esse diálogo a partir da segunda Conferência Nacional de Juventude. Pode passar. E aí, a última, que foi a terceira, que foi em 2015, já tivemos assim, uma ampliação maior dos eixos, né, de participação social, educação, trabalho e renda, diversidade, saúde, cultura, comunicação, desporto, mobilidade, meio ambiente e segurança pública. Foi nessa conferência que, inclusive, conseguiu alinhar da melhor forma quais são os melhores eixos e o que é que está inserido, de fato, mais na realidade da juventude, né? Tanto que antes ninguém dialogava sobre desporto, né? Antes ninguém falava sobre comunicação, sobre como é que os jovens eles devem se comunicar na sociedade. E a gente vê hoje, principalmente com os avanços, né, das redes sociais, quem domina boa parte dessas comunicações é os jovens. Mas isso também não quer dizer que ele deve ser único e exclusivamente o que deve acessar. E aí uma questão até que é muito importante, que talvez as conferências ainda não conseguiram ainda fazer o debate, é que a gente também tem que analisar que hoje as estatísticas dos jovens no Brasil estão diminuindo, né? Hoje o Brasil é um país cada vez, digamos assim, mais idoso, de jovens há mais tempo, né? Mais idoso. Então, inclusive para quem vai fazer ou fez Enem, né, sabe que a gente tem muito mais pessoas da terceira idade do que jovens. Então, vai chegar um momento que os jovens, né, também precisar, a partir das políticas de juventude, como é que insere essa outra população que também demanda muito dele, né? Porque todo mundo foca ali, olha, o jovem é um futuro, mas o jovem ele tem que pensar no presente, e os gestores também, na perspectiva de como é que ele vai ser essa mão de obra, né, qualificada, de como é que ele vai principalmente sustentar quem hoje não está conseguindo desenvolver o seu trabalho, né? É uma reflexão muito profunda que, principalmente os jovens, precisam estar desenvolvendo na perspectiva de garantir o desenvolvimento do nosso país. Pode passar. E aí, por fim, para a gente ir para os eixos que norteiam, né, a nossa conferência municipal, quando nós iniciamos o processo do debate em relação ao Estatuto da Juventude, ele não é um documento que surge do nada, né? A partir, seja da primeira, da segunda e da terceira, sempre foi pautada a questão da criação desse estatuto, mas tendo como base os seguintes documentos, né? Tem um pé muito forte na LDB, né? Porque a gente entende que as leis de diretrizes básicas curriculares são muito importantes na perspectiva de que é a educação que vai ou fazer com que esse jovem ele se emancipe,
ou vai fazer com que ele não se sinta parte daquilo dali. E a educação, ela sempre deve ser emancipadora, a educação ela sempre deve ser inclusiva na perspectiva de resgatar esse jovem para que ele seja inserido de forma muito coesa dentro das decisões, dos espaços de participação da sociedade. Também tem o ECA, né, como a gente já tinha citado aqui, que é da criança e adolescente, que foi esse primeiro documento, né, orientador, mas que a partir, principalmente de muitos estudos, entendeu-se, né, que havia a necessidade dessa distinção, né, porque a criança e adolescente é de 15 a antes, né, e o jovem de 15 até 29, são categorias, inclusive, que hoje são muito estudadas na perspectiva, inclusive, de entender até onde. Até porque, até um tempo desse, por exemplo, as políticas que eram voltadas para a criança e adolescente, elas eram muito tímidas, né? Hoje já estão mais incisivas, a gente já tem, por exemplo, já equipamentos fortalecidos, né? Então, que é também um caminho que futuramente a gente pretende estar caminhando com as políticas de juventude. Obviamente, a gente sempre se pauta também pelo Sistema Único de Saúde, né, que é um sistema extremamente importante e que não adianta a gente querer debater a emancipação da juventude se a gente também não debate sobre a saúde dela, né? E aí isso insere toda uma discussão, seja sobre como é que a gente está se alimentando, seja como a gente está se cuidando, de como é que esses jovens, inclusive, estão se desenvolvendo, né? Porque, inclusive, hoje, seja com acesso... por exemplo, recentemente a gente viu uma grande discussão assim, aqui no país em relação ao cigarro eletrônico, por exemplo. Então, isso também é uma questão que atinge diretamente a juventude, mas, ao mesmo tempo, se não tiver uma política que, inclusive, ou iniba ou imponha critérios, né, para que dali ser tido acesso, a gente também gera um grande problema, principalmente de saúde pública, né? E aí o Estatuto... ele traz, você pode passar, por favor, ele traz já alguns eixos que, inclusive, eles hoje o que deve nortear a nossa discussão, não só em relação à conferência, mas toda e qualquer política pública que for elaborada por gestores, né? E aí, eu vou ler rapidamente. Nós, no Estatuto, tem 11 eixos, né? E esses 11 eixos são: o primeiro é direito à cidade, à participação social e política e a representação juvenil. E é esse eixo aqui traz muito na perspectiva de que, olha, os jovens devem participar da política, os jovens devem ser inseridos nos programas e ações, seja das prefeituras, seja do governo do estado, seja do governo federal, como também deve estar participando dos espaços de decisão, né? Direito à educação, que aí já é aquele direito do qual que deve ter uma educação de qualidade, porque um jovem sem educação de qualidade, ele é muito prejudicado, principalmente os jovens, né, que, por exemplo, antes da pandemia, nós víamos também muitos jovens que tinham como a escola um espaço de acolhimento, né? Não só um espaço de acolhimento, mas também era onde muitos deles faziam a primeira refeição. Então, se essa escola ela não for esse local de acolhimento, onde será? Se em casa ele já não tem a mesma condição. Então, é muito importante que esse eixo, né, ele sempre esteja muito vislumbrado para os gestores e gestoras. Direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, né, dizer que os jovens merecem sim um trabalho, principalmente um trabalho digno, né? Não é um trabalho onde ele vai ficar o dia capinando e recebendo uma mixaria e não vai estar na escola estudando. Então, e isso é uma realidade muito grande, porque o pessoal acha que, olha, dá uma oportunidade de emprego, você dá qualquer coisa para esse menino fazer e pronto, tá bom. Não pode, até porque nós, a partir do Estatuto, defendemos isso, uma direito à profissionalização, ao trabalho e à renda digna, né? Direito à diversidade e à igualdade, e aí esse direito está muito enquadrado, voltado para os jovens, que, por exemplo, a juventude negra, a juventude LGBT, que boa parte delas, principalmente os jovens negros que sofrem muito a questão do racismo, da juventude LGBT, que são estigmatizadas, né, que são violentadas cotidianamente. Então, é muito importante que esse direito ele seja assegurado, né, que principalmente os gestores eles também percebam a necessidade desse acolhimento para a realidade dessas juventudes. Direito à saúde, né, como
já tinha citado. Pode passar. Tem direito à cultura também lá em cima. Pronto, pode. Direito à comunicação. Está ruim mesmo essa. Nem eu estou conseguindo ver direito, mas direito à comunicação e à liberdade de expressão, né? Direito ao desporto e ao lazer, direito ao território e à mobilidade, direito à sustentabilidade e ao meio ambiente, direito à segurança pública e ao acesso à justiça e o Sistema Nacional de Juventude. Então, hoje, o Estatuto da Juventude ele está estruturado, né, a partir desses eixos, e eles norteiam, né, a necessidade nossa que tem não só de debatê-los, mas também de compreender, né, sobre o que é que essa juventude hoje pensa sobre a necessidade do direito à cultura, né, o que é que carece, ou o que é que tem de mais, ou o que é que precisa ser ajustado. E aí o espaço da Conferência de Juventude, ele traz também essa perspectiva de que ou o jovem ele participa para ele inclusive indicar quais são os melhores caminhos, ou alguém vai fazer por ele e ele vai acabar achando ruim. Então, inclusive, é um chamado, né, para essas juventudes que se encontram aqui presentes, de que se permitam, né, sugerir ações e projetos ou medidas, né, que, a partir da Conferência de Juventude, no qual consiga gerar um impacto para a juventude daqui de Patu, né? E aí nós da Subsecretaria de Juventude e do Conselho Estadual, quando fez, né, a escolha do tema da conferência, o poder da juventude na transformação do Rio Grande do Norte, nós temos a compreensão de que esses jovens, que inclusive a gente tem mobilizado em todo o Estado, têm um poder muito grande de decidir os rumos daqui do nosso Estado, né? Muitos dizem, a juventude é o futuro, mas para a gente pensar o futuro, a gente precisa também sentir o agora, né? Precisa pensar quais são as políticas que precisam ser implementadas hoje para que, no futuro, né, esses jovens, né, que estão aqui participando desses espaços, eles possam serem sujeitos de direitos, de autonomia, sujeitos que, a partir do seu processo de emancipação e que entendem que a participação da juventude ela é importante, ela muda, seja Patu, ela muda o estado do Rio Grande do Norte e ela muda todo o país, né? Então, nós temos feito esse exercício, né? Tem provocado essa conferência muito nessa perspectiva, né? De ouvir, mas também de contribuir e dizer que, olha, nós não conseguimos fazer nada sozinhos, porque os vereadores, os secretários, né, os gestores e gestores não conseguem fazer uma política só. Até faz, mas se a população, que é quem se beneficia dela, não se faz presente, né, acaba que não tem essa troca. E política pública é isso, né? É uma troca, é uma construção coletiva e é algo que, enfim, deve ter muita participação, principalmente da juventude, né? Então, Hudson, acho que a nossa apresentação era isso. Essas aqui são as nossas referências, né, que utilizamos. E aí agora você conduz, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E espero que a gente consiga ter um restante de conferência muito produtivo e com bastantes propostas, não só aqui para o município, mas também para nós da subsecretaria e também para o governo federal. Muito obrigado. A gente agradece aqui a palestra de Nilson Florentino Júnior, que representa aqui a Sejuve. A sua fala e todas as discussões levantadas aqui mostram o quanto com uma conferência é de relevância para a construção de políticas que movam realmente a juventude de uma forma positiva, né? A criação de programas, a criação de necessidades e de projetos e de ações que sejam positivas para a juventude. Bom, nesse momento a gente vai se dividir em grupos de trabalho, certo? Os grupos de trabalho conforme as inscrições de vocês. Aqui no auditório vai ficar o grupo de trabalho 1, então se vocês se inscreveram no GT1, que fala sobre cidadania e direito à educação, vocês vão ficar aqui no auditório.
O GT2, do GT2 ao GT6, eles vão ficar no corredor ali do curso de Ciências Contábeis. Então, nas portas já tem as indicações do GTs. E, em seguida das atividades dos grupos de trabalho, a gente vai servir o coffee break e a gente retorna aqui para a plenária final, tá bom? Então, tenhamos uma excelente produção no momento dos GTs e daqui a pouco a gente retorna aqui para as nossas atividades finais.